Fungos, grupos e exemplos de fungos. Você vai ver nesta aula quais são as características que os fungos têm, que os aproximam das células animais, quais são as características, por outro lado, que os aproximam das células vegetais. Você vai ver também como que os fungos se reproduzem e curiosidades, características sobre esse tipo de organismo, onde que eles são utilizados, qual é a importância econômica, qual é a importância farmacêutica em saúde dos fungos. Uma aula rápida, uma aula de apresentação geral dos fungos. Eu espero que você goste. Esses são os assuntos, meu querido, de mais uma aula aqui do seu canal Videoaula de Biologia. Eu sou o professor Davi Barbosa. Eu espero que você goste da aula. Deixa um like. Se você gostar da aula, se inscreva no canal se você ainda não faz parte do canal Videoaula de Biologia. E com muito carinho eu te peço humildemente, se você gostar do vídeo, divulgue o vídeo nas suas redes sociais. Vamos lá, mais uma aula aqui do canal, uma aula de fungos, sobre fungos, características gerais dos fungos. Então tá aí, gente, para vocês, fungos, a aulinha de fungos. O que você está vendo aqui são as células do Saccharomyces, esse fungo unicelular que a gente utiliza na panificação e na produção de bebidas alcoólicas. Você está vendo aqui uma série de células do Saccharomyces. Vamos ver então qual é a dos fungos. Muito bem, então, dando conceitos sobre fungos. Olha só, esses organismos estão no reino específico próprio deles, que é o reino fungi ou fungi. Tá certo, gente? Então, o que a gente pode falar desses organismos, né? Eles são aclorofilados, eles não têm clorofila, portanto, essa é uma dúvida comum, viu? Achar que os fungos fazem fotossíntese, mas eles não fazem fotossíntese. Eles não têm isso de semelhante, de parecido com as plantas, tá certo? Eles são, portanto, heterotróficos, ou seja, organismo que busca alimento energético nutricional de fontes externas, tá certo? Precisa absorver material nutricional energético. São saprófitos, ou seja, eles alimentam-se de matéria orgânica morta. Eles são excelentes, turma, decompositores. Eles vão reciclar matéria orgânica morta que está presente nos restos de corpos animais, corpos vegetais, em matéria inorgânica, em sais minerais que vão, evidentemente, enriquecer o solo. Isso vai ser muito importante para as plantas, essa reciclagem de restos de animais e de vegetais em sais minerais, que são nutrientes inorgânicos importantes para o desenvolvimento das plantas, tá ok? Nós temos aqui também como característica, obviamente, os fungos que podem ser e são parasitas, tanto de animais quanto de vegetais. As parasitoses em animais a gente chama de maneira geral de micoses, principalmente em nós, seres humanos. E nós temos também as parasitoses, as doenças causadas por fungos em vegetais. Aqui você está vendo a ferrugem do cafeeiro ou a ferrugem do café, tá certo? É uma doença causada por fungo que pode acabar com as plantações de café, inclusive, tá certo? Podem ser unicelulares, atenção, os fungos, né, unicelulares vão ser chamados assim, gente, de leveduras, tá certo? Tem o levedo da cerveja ou fermento biológico, são assim chamados de leveduras. O fermento biológico, o levedo da cerveja é o Saccharomyces, já te falo na sequência um pouquinho mais dele. Eles podem ser evidentemente pluricelulares ou multicelulares, terem aí centenas de milhares de células. Eu estou falando do cogumelo, por exemplo, tá ok? Eles têm células com parede celular. Ter parede celular já é uma semelhança com as plantas. As plantas têm células com parede celular, tá ok? Essa parede celular, porém, não tem celulose que nem tem lá nas plantas. Ela tem o açúcar quitina. A quitina, turma, é um açúcar grande, complexo, portanto é um polissacarídeo, tá ok? Que apresenta átomos de nitrogênio. Os outros açúcares têm carbono, hidrogênio e oxigênio. A quitina tem o nitrogênio. O nitrogênio na estrutura da quitina deixa a estrutura mais rígida. Então é muito importante, é bom para a célula do fungo que tem quitina na sua composição. Isso vai enrijecer, vai proteger, portanto, melhor a célula do fungo. A quitina, só lembrando, ela é encontrada também lá no exoesqueleto dos artrópodes. Insetos, por exemplo, tem aquele revestimento, aquela carapaça formada por esse açúcar quitina, tá ok?
Então tá aí, é uma semelhança com os animais. Só nessa característica aqui, parede celular, a gente vê a parede em si já é uma semelhança com as plantas, mas ser de quitina ou ter quitina na sua composição, não é só a quitina que tem, tá ok? A gente está destacando aqui a quitina, porém, já é a quitina uma semelhança com os animais, né? Caso com os artrópodes especificamente. Sua reserva energética é o glicogênio. Turma, o glicogênio é um polímero de glicoses. São centenas de milhares de glicoses ligadas uma com a outra para formar o glicogênio. As células animais também armazenam glicoses na forma de glicogênio. É um jeito de não deixar as glicoses espalhadas, jogadas lá no interior da célula, juntando glicose com glicose até formar o glicogênio, tá ok? Então isso é uma semelhança com nós animais, tá certo? A reprodução pode ser sexuada ou assexuada, e a dispersão, no caso da reprodução assexuada, vai ser por esporos. A formação de esporos aí já é, por outro lado, uma semelhança com os vegetais. Você está vendo que são organismos que estão entre animais e vegetais. Tem características de um, características do outro, tá ok? O habitat, a gente sabe, né? Onde vivem os fungos? Onde tem água, obviamente, onde tem nutrientes, né? Aquático e terrestre úmido, fazendo sempre, para a maioria das espécies, sem dúvida alguma, reciclagem de material orgânico, devolvendo então sais minerais e enriquecendo o solo. Beleza, gente? Dúvida, deixa aí nos comentários, tá certo? Vamos ver aqui a classificação dos fungos, os grupos que a gente conhece, que são relevantes, dou características gerais também de cada organismo, de cada representante. Nós temos aí os ficomicetos ou zigomicetos. Quem são esses fungos? São os bolores. Gente, bolor é a mesma coisa que fungo, assim como mofo. São sinônimos para fungo, é a mesmíssima coisa, tá? Os bolores, claro que a característica tem outras características, né? Eles têm filamentos que a gente vai chamar de hifa. As hifas são os filamentos do fungo. Essas hifas são cenocíticas, ou seja, o citoplasma tem mais de um núcleo. Hifa cenocítica é um filamento que tem ali mais de um núcleo, tá certo? Aqui, só para você ver, nós temos em cima aqui, ó, uma hifa septata, que tem esses septos, são essas paredes de separação aqui que você vê, tá vendo? E aqui embaixo você tem uma hifa cenocítica, ela não tem esses septos, portanto ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, vários núcleos. Neste slide, então, estou te mostrando aí dois tipos de hifas septadas, uma hifa septada aqui em cima e uma cenocítica aqui embaixo. É este tipo de hifa com vários núcleos sem estes septos que classificam aqui os ficomicetos ou zigomicetos. É uma das características, a gente não vai explorar tudo nessa aula, claro, é uma visão geral que eu quero te passar sobre os fungos. Se você tiver dúvida, quiser pedir aí mais aprofundamento sobre esses organismos, por favor, fique à vontade, tá certo? Talvez você que está fazendo aí um curso universitário superior, você queira mais detalhes, é só me pedir. Talvez você, inclusive, saiba, por favor, complemente a aula. Isso ajuda bastante quando você complementa a aula, quando você adiciona conteúdo para as minhas aulas. Isso ajuda bastante o canal. Eu te agradeço imensamente quando você faz isso, se você fizer isso, tá bom, meu querido? Muito bem. Os ascomicetos. Olha só, nós temos aqui mais um grupo de fungos. São espécies macroscópicas, obviamente, que a gente as visualiza, com hifas unicarióticas. Cariótica vem de cário, né? Cário significa núcleo, então tem um núcleo só, essas hifas aqui desse tipo de fungo. Nós temos fungos conhecidos aqui, só para você ter um exemplo, vai aparecer na figura, mas eu já te falo agora. Ficomiceto bolor preto do pão, fungo do gênero Rhizopus é ficomiceto. Os ascomicetos vai vir aí na sequência para vocês. A gente tem o Aspergillus, o penicínio, do qual se isolou a penicilina lá no início do século passado. Alexander Fleming, em 1928, ele isolou o antibiótico penicilina de um fungo desse gênero Penicillium, que é um ascomiceto, tá ok? O Saccharomyces, essa levedura fungo unicelular, também é um ascomiceto. Então, olha só, o levedo da cerveja ou fermento biológico é um exemplo de ascomiceto, tá? Tá aqui o nome científico de uma das espécies deste gênero, Saccharomyces cerevisiae, né? Aqui o nome está em latim, né, turma? CH em latim tem som de K,
Por isso que a gente fala Saccharomyces mesmo, tá certo, turma? Então tá aí, Saccharomyces cerevisiae. Ele tem importância na panificação, não é isso? Esse fungo lá no interior da massa pega o açúcar da massa, fermenta, faz fermentação alcoólica, produz o álcool etílico, obviamente o gás carbônico. O álcool etílico é produzido em baixa quantidade, ele evapora com a temperatura lá do forno da massa que está assando o pão. E o gás carbônico que é formado lá no interior da massa, ele tenta fugir, ele vai expandindo a massa, né? Ele está no interior, no que ele vai fugir da massa, abandonar a massa por efusão, ele acaba expandindo a massa, fazendo a massa do pão crescer. Claro que, como é produzido o etanol, é utilizado também na produção de bebidas alcoólicas, o Saccharomyces, tá certo? Aqui tem exemplos gerais, né? Tá vendo? Ó, aqui, no caso, eu tô te mostrando um Ficomiceto do gênero... ou Zygomiceta, a mesma coisa, do gênero Rhizopus. Esse aqui é o Rhizopus nigricans, tá certo? Ó, olha só o que a gente vê aqui nesse tipo de fungo, né? Certo, gente? Então, olha o que a gente vê, né? A gente vê aqui espécies de raízes, são estruturas de fixação, claro que não são raízes de uma planta, a gente chama de rizoides, inclusive, né? Aqui a gente tem o filamento do Rhizopus, que é uma hifa, né? A hifa cenocítica, lembrando, né? Que tem vários núcleos. E aqui em cima, na cabeça, aqui na bolota, aqui, tá vendo? Essa bolota aqui é o esporângio. Ou seja, onde ocorre a produção dos esporos que são levados pelo vento, tá certo? Gente, um esporo tem capacidade de se desenvolver num indivíduo novinho em folha, num novo fungo do gênero Rhizopus, no caso aqui. Aqui você vê agora fungos ascomicetos, aqui em cima, tá certo? Ó, aqui em cima você tá vendo o Ascobulus, é um exemplo de ascomiceto, tá ok, gente? Aqui embaixo você tem o Penicillium, olha só que parece uma vassoura, aquela vassoura, né, característica, tem aquele monte de fiapos, de fibras, né, tá certo? Aquela vassoura que geralmente tem no sítio, enfim, não sei onde você já viu essa vassoura, talvez você tenha aí na sua casa, na cidade, né? Então nós temos aqui, a gente vê o fungo desse jeito, o fungo Penicillium, gente, quando você vê o fungo Penicillium, ele lembra uma mancha esverdeada, tá certo? Então, isso daqui que você está vendo seria o fungo Penicillium observado no microscópio, tá? Você vê esse monte de ramificações e aqui em cima uma série de esporos, né? O fungo aqui produz esporos que ele vai, obviamente, utilizar para dispersão, tá certo? O Penicillium, ele é utilizado na produção de queijos, né? São várias as espécies de Penicillium. O queijo gorgonzola, por exemplo, é um tipo de Penicillium que tem ali. E é claro que ele tem aplicação, obviamente, na medicina, na área farmacêutica, porque é dele que se isolou o primeiro antibiótico, que foi a penicilina, utilizada até hoje, inclusive, tá certo? Então, nós temos aí alguns usos do penicillium em terapia, em medicina, na farmacologia, para a produção do antibiótico penicilina, perdão, tá? E também em alimentos, quando a gente fala de queijos, por exemplo, tá? Não sei se você gosta de queijo gorgonzola, né? Uma delícia. Tá aqui o Saccharomyces cerevisiae, veja que ele tem 1, 2, 3, 4, aqui a gente tem algumas células, aliás, né? Ele é unicelular, o que a gente tem aqui é uma colônia, portanto, o que é uma colônia? Seres da mesma espécie ligados fisicamente, grudados anatomicamente, tá? Aqui nós temos, inclusive, a reprodução assexuada do Saccharomyces, que consiste ou se caracteriza, turma, pela formação de brotos. Então nós temos aqui o brotamento ocorrendo com Saccharomyces, tá certo? Então eu te mostrei dois aí no slide, né? Os Ficomicetos e os Ascomicetos. Vamos ver agora os Basidiomicetos. Vamos lá, tem mais dois. Eles são multicelulares com hifas dicarióticas, que tem 2 núcleos. É o grupo dos cogumelos e das orelhas de pau. São espécies comestíveis, a gente chama de champignons, né? Você deve gostar lá no estrogonofe, com certeza, não é isso? Em algumas carnes, não só estrogonofe. E algumas espécies são tóxicas, como é o caso desse cogumelo do Mario aqui, né? Não é isso? Cogumelo do Mario. Dizem aí alguns textos que o cogumelo lá do Mario, do videogame, não sei se você já jogou Super Mario, né? Ele é uma referência a esse cogumelo aqui, que é o Amanita muscaria. O Amanita muscaria é um cogumelo tóxico que tem substâncias alucinógenas. Se o indivíduo comer esse cogumelo, ou muitos, né, desse cogumelo, ele pode chegar a óbito, inclusive ter uma dose letal, tá certo? É
uma espécie tóxica, portanto. Nós temos aqui os deuteromicetos. Quem são esses fungos aí, né? São fungos imperfeitos, fungos diferentes, né? Bem esquisitos, que têm uma classificação à parte praticamente, né? Olha só. Na verdade, a classificação, corrigindo o que eu acabei de falar, já apareceu aí para vocês, ela é desconhecida, sistemática classifica, né? Então nós temos ali organismos nesse grupo que tem todas as características que eu te apresentei no comecinho dessa aula dos fungos, mas eles são morfologicamente diferentes, né? Ó, muitas espécies causam micoses, então nós temos aqui parasitas, né? Um número razoável de parasitas. Por exemplo, os fungos que causam o sapinho, aquela mancha esbranquiçada que dá nos lábios, não é isso? Frieira, que dá lá nas unhas e entre os dedos dos pés, principalmente, por conta do calçado, ficar o dia inteiro com o pé ali fechado num ambiente úmido e quente. Isso sem trocar a meia, sem tomar banho, né? Isso acaba desenvolvendo frieira, dá um chulé. Ou pé de atleta, que é um tipo específico de micose da região dos pés. Um tipo de frieira, né? O pé de atleta. E etc. Tá bom, gente? Então, vamos ver aqui, mostrando para vocês, ó, o cogumelo, tá aí o nosso querido cogumelo, tá? E as orelhas de pau, obviamente aí um basídio miceto que se ancora, cresce aí grudado no tronco de outras plantas. Aqui eu coloquei para vocês um cogumelo característico, tá bom? Só para exemplificar e ilustrar a organização dele. A parte de cima que a gente chama de píleo ou chapéu, tá? Ali a gente vê esses risquinhos aqui que estão no meu desenho, mas são lamelas, são estruturas laminares, tá certo? Que a gente chama de lamelas. Nas lamelas estão as estruturas produtoras dos esporos, os esporângios, tá? Os esporângios aqui, nesse caso, vão produzir esporo de basídio miceto, que a gente chama de basidiósporo. Vou te mostrar numa próxima figura. Nós temos aqui essa haste, ou pedúnculo, que sustenta o chapéu, e essa parte em verde já é subterrânea, corresponde às hifas. As hifas aqui do fungo, elas vão liberar substâncias digestivas, enzimas digestórias no meio. Essa digestão ocorre fora do corpo do fungo, olha que coisa curiosa. Depois o fungo vai lá e absorve tudo pelas hifas. Elas podem também, a hifa de um cogumelo, fundir-se com a hifa do outro, num tipo curioso de reprodução sexuada que pode acontecer entre eles, tá certo? Essa parte de cima aqui, turma, só lembrando, a haste e o píleo, elas não estão enterradas, são regiões anatômicas aéreas. Então essa parte aérea a gente chama de corpo de frutificação ou basidiocarpo, por conta da produção dos esporos que ocorre aqui lá na lamela, né? O esporo, lembra, vai dispersar o fungo. Então nós temos aqui produção de esporos, está relacionado com a dispersão e com a reprodução, obviamente, do fungo. Se o cogumelo cresce em outro local e ele troca hifas ou funde hifas com outro, ele está se reproduzindo simplesmente, né? É claro que o esporo pode ser considerado uma estrutura de reprodução, visto que ele, por si só, gera um novo fungo, um novo cogumelo, tá? A parte subterrânea que aparece para vocês, que são as hifas, a gente chama de micélio. Micélio, turma, é o conjunto das hifas. Para que serve? Tá vendo? Primeiro conjunto de hifas, a função digestão extracorpórea. Olha que curioso, né? A digestão que ocorre fora do corpo do fungo. As aranhas também têm esse tipo de digestão, né? Elas capturam as suas presas, injetam uma substância anticonvulsivante e um suco digestório que digere o animal ainda vivo, depois ela suga aquilo que foi digerido. Digestão extracorpórea, aranhas e fungos acabam fazendo. Isso é importante para o meio ambiente, no caso dos fungos, né? Porque é isso de fato, essa digestão extracorpórea de fato, que vai promover a reciclagem da matéria orgânica. Os fungos são decompositores, né, gente? Os seres que no meio ambiente reciclam matéria orgânica em inorgânica é o que a gente chama de decompositor, né? Fungos e bactérias principalmente. Nós temos aqui então, eu peguei uma outra figura, né? O cogumelo de novo, corpo de frutificação basidiocarpo. Olha só, os esporos são chamados de basidiósporos. Aqui você vê um monte de esporângios, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês isso. Nós temos aqui o basídio. O basídio, tá vendo? Tem essa estrutura toda assim esticada, né? O basídio é o esporângio do cogumelo. Aqui você já vê na ponta, portanto, um basidiósporo, tá? Cada basídio pode produzir, tá vendo? Alguns esporos, que no caso a gente chama de basídio
basidiósporos. Então, o que você está vendo aqui, está vendo mais plano, esticadinho, é o corte de uma lamela, tá vendo? A gente vê o esporângio, que é o basídio, guarda aí, e o basidiósporo já produzido. O esporângio, lembra aí, é o órgão produtor de esporos. Certo, gente? Dúvidas, pergunte aí, hein, se você tiver alguma dúvida. Nós temos aqui, para a gente fechar, a reprodução de um basídio miceto. Tá vendo? É aquilo que eu te falei, uma hifa fundindo-se com a outra. Então, nós temos aqui, ó, hifas sexuadas. Primeiro, elas vêm, obviamente, de basidiósporos. A gente tem um basidiósporo que cresceu nesse fungo. Aqui eu estou mostrando só a parte da hifa que interessa. O outro basidiósporo em azulzinho deu origem a outro cogumelo. Estou mostrando só a ponta da hifa dele, que está aqui em azul também, tá certo? Essas hifas vão se fundir. Olha que interessante, né? Essa última célula aqui, ou essa última parte das hifas, é o que a gente vai chamar de gametas. Como não tem diferença entre masculino e feminino, a gente utiliza essa simbologia mais e menos. É como se fosse o mais aqui o gameta masculino e o menos o gameta feminino, ou vice-versa. Não tem essa coisa discriminatória, inclusive, entre gameta masculino e feminino. A gente só usa o mais e menos, na verdade, porque os gametas são iguaizinhos. É só para indicar que são gametas, portanto, de organismos diferentes, sabe? De fungos diferentes. É tudo cogumelo, mas um gameta é de um cogumelo, o gameta é do outro, tá certo? Então nós temos aqui a fusão desses gametas e a formação de uma célula dicariótica que vai se desenvolver num novo cogumelo. Tá ok? Então olha só que curioso, é literalmente a fusão de hifas, não é? Só lembrar que, é claro, a ponta, a extremidade dessas hifas é o que a gente vai chamar de gametas, mais, gametas menos. Tá? Gameta mais, gameta menos, melhor dizendo. Ok, gente, então é isso. Mais uma aula aqui do canal, aula de fungos, uma visão geral desses organismos. Espero que você tenha gostado. Abraços, aliás, né? Espero que você esteja bem, esteja se cuidando nesse momento ainda de pandemia que a gente está passando, né? É isso então, turma. Abraços, beijos, até a próxima aula.